Olá, amigos, começando mais um momento de oração. Vamos ler do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 80. Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. E agora, os comentários de Emmanuel. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nesse fim de tarde do inverno de julho, em que a natureza se prepara para o recolhimento noturno, nós também nos recolhemos no mergulho interior profundo em que nos entregamos à bondade do seu amparo. Como filho cansado e arrependido dos próprios erros, que volta ao abrigo do Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor de todas as coisas e de todas as criaturas, para rogar em nosso benefício e de toda a humanidade. Na face da terra, o ser humano estertora, premido pelas dores de toda sorte. É o sofrimento natural do processo evolutivo e de aprendizado que marca as criaturas ainda imperfeitas. Diante disso, é que te rogamos, em primeiro lugar, o discernimento e a força para aproveitarmos as provas retificadoras e santificantes. Mas, ao lado desse discernimento e dessa força, pedimos o amparo ainda mais imediato da providência divina. Para aqueles que já adentraram os caminhos tortuosos do desespero, que sobrevenham breves instantes de reflexão que os faça vislumbrar a luz da fé e da esperança. Para os caídos e desamparados, que venha a atenção da mão amiga ou do olhar compassivo daquele que passa, resgatar-lhes a crença na bondade. Para os doentes, que um sopro de alívio renove a crença na cura.
para os encarcerados e perseguidos, que possa brilhar o sol da esperança em construir dias melhores. Senhor, para nós, empanados que estamos pela matéria, ainda é muito difícil ter clareza suficiente para extrair as bênçãos de luz que a dor nos oferece. Precisamos sempre do seu amparo que chega pela presença de um companheiro de jornada ou pelas vozes do alto a falar no nosso íntimo, para podermos nos confortar, ampliando o olhar para a realidade espiritual que se descortina. Envia, Senhor, essa presença e essa voz nos nossos momentos de dificuldade para nos auxiliar a mudar o ponto de vista, a fim de vermos as coisas mais do alto. Por outro lado, que nós mesmos também possamos, no momento oportuno, servir de canais da sua providência em amparo daqueles que encontramos pelo caminho. Que sejamos instrumentos da sua bondade e da sua misericórdia diante do sofrimento alheio, fazendo tudo quanto nos estiver ao alcance, sem perda de tempo e de oportunidade. Que façamos, enfim, engrossar a fileira da caridade e do bem por toda a terra. Jesus, irmão maior, governador do orbe, cuida de nós, fortalece os pequeninos, guia os líderes de todo o planeta, a fim de que a humanidade possa entoar numa só voz e num só sentimento o cântico de glória ao Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja.